Fala galera, Sidão na área, tudo bem com vocês? Se você não viu o vídeo anterior, volta lá, assista, curta, compartilha, depois veja esse aqui, beleza? Lembrando que isso não é uma indicação de investimentos, eu só falo o que eu faço. Essa semana aconteceu o Pizza Day, que é uma data comemorativa que marca um evento significativo na história do Bitcoin. Em 22 de maio de 2010, um programador chamado Laszlo fez a primeira transação documentada em que o Bitcoin foi usado como meio de troca para comprar bens físicos. Então você vê gente falando assim hoje em dia: mas se eu tiver Bitcoin eu vou conseguir comprar o quê? O cara em 2010 já conseguia comprar coisas com Bitcoin, então fica a dica. Ele postou em um fórum anunciando que estava disposto a pagar 10 mil Bitcoins para que alguém entregasse 2 pizzas em sua casa. Um jovem californiano de 19 anos chamado Jeremy assistia em frente ao seu computador à frustração desse homem e não tinha seu pedido atendido por ninguém. Em uma publicação no fórum Bitcoin Talk, o Laszlo se dispôs a pagar esses 10 mil Bitcoins para que 2 pizzas grandes fossem entregues na sua casa em Jacksonville, Flórida. Os envolvidos ainda não tinham uma ideia muito clara, mas aquele se tornaria um momento histórico. A primeira compra feita usando a criptomoeda criada por Satoshi Nakamoto, que daria início à tradição do Pizza Day, comemorado anualmente em 22 de maio. Por 4 dias, o pedido dos Laszlo foi ignorado e aqueles que respondiam reclamavam da dificuldade de pagar e encomendar uma pizza estando fora dos Estados Unidos. Em determinado momento, ele perguntou se achavam sua oferta muito baixa. Na época, 10 mil bitcoins poderiam ser trocados por 41 dólares. Hoje valem 270 milhões de dólares, cerca de 1,3 bilhão de reais. Ainda sem saber que o Bitcoin seria tão valioso no futuro, o jovem Jeremy resolveu agir para garantir que Laszlo recebesse as tão desejadas pizzas na porta de sua casa naquele sábado, 22 de maio. A partir da Califórnia, o Jeremy ligou para uma unidade da pizzaria Papa John's para pedir que 2 pizzas fossem entregues do outro lado do país para Laszlo. Ele pagou as pizzas com seu cartão de débito e, após avisar Laszlo que tinha topado a oferta, recebeu os 10 mil bitcoins prometidos em sua carteira. Jeremy disse que se soubesse das dimensões que o Bitcoin tomaria nos anos seguintes, talvez teria pensado 2 vezes antes de vender os 10 mil Bitcoins logo que recebeu para pagar os custos de uma viagem que fez pelos Estados Unidos com sua namorada na época. Ele disse que nunca tinha imaginado que aqueles 10 mil Bitcoins usados para comprar pizzas poderiam servir anos depois para fazer compra de imóveis. Mais do que o Bitcoin ter cotações astronômicas, ele se maravilha com o fato de que a criptomoeda se tornou parte importante em uma nova era de liberdade econômica. O Bitcoin Pizza Day, portanto, celebra o importante momento em que pessoas perceberam que o Bitcoin tinha valor real e era muito mais do que apenas códigos rodando nos computadores de alguns nerds curiosos. Embora essa transação possa parecer trivial hoje em dia, ela se tornou emblemática porque foi o primeiro caso documentado de Bitcoin sendo usado como uma moeda para compra no mundo real. Desde então, o Pizza Day é lembrado como uma celebração simbólica da adoção e uso do Bitcoin como uma forma de pagamento. A transação de Laszlo é frequentemente citada para ilustrar o quão longe o valor do Bitcoin subiu desde então, já que 10 mil Bitcoins hoje valem 1,3 bilhão de reais nos dias de hoje. Você pode pensar que é uma pena não ter comprado Bitcoin lá em 2010, mas não está tudo perdido. Com o halving chegando, ele vai se multiplicar ainda muitas vezes. Hoje, um Bitcoin vale 130 mil reais, mas é fato que até novembro de 2025 ele vai estar uns 2 milhões de reais. Então ainda dá tempo de ficar milionário. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que não fazem ideia do quanto estão perdendo ao investir em Bitcoin e até o próximo vídeo.